Palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela nos traz ânimo e fortalece o espírito. Ouça agora uma palavra de fé. Mateus capítulo 8, verso 23. Aqui diz: e entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava... Agora imagina o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, ele fazia um trabalho missionário muito forte, muito grande, porque o Senhor Jesus, sendo filho do Deus vivo, e tendo o poder de Deus, que Deus deu para ele, tendo a autoridade que o Pai deu para ele, ele fazia tudo o que o Pai mandava ele fazer, ele falava tudo que o Pai mandava ele falar. Então o Pai mandava ele ressuscitar o morto, ele ia lá e ressuscitava. O Pai mandava ele curar um cego, ele ia lá e curava. O Pai mandava ele pregar, falar, ele falava o que o Pai mandava. Ele era a boca de Deus aqui nessa terra. Ele era a mão de Deus aqui nessa terra. Ele fazia o que o Pai queria fazer, mas o Pai não podia vir aqui nessa terra. Você sabe por quê? Porque se Deus pisar aqui nessa terra, nós somos fumegados, aniquilados por causa dos nossos pecados. Mesmo hoje, você tendo o Espírito Santo, você não suportaria a presença do Deus Pai, do Deus Pai. Por quê? Porque Deus é santo, e Ele é todo poder, e nós somos sujeitos ao pecado, somos sujeitos a falha e erros, somos falhos. Qual de nós nunca falhou um dia? Agora a diferença é quando você um dia falhou e não quer viver naquela prática. Você quer mudar de vida por amor a Deus, você quer mudar de vida, você quer andar com Deus, você quer fazer a vontade de Deus. Então você passa a renunciar a tudo que é de ruim e passa a fazer a vontade de Deus. Por isso que quando o Senhor Jesus voltar, esse corpinho aí que você tem, ó, sarado, ele vai ser transformado em um corpo de glória. Amém, amados? Em um corpo de glória, porque aí sim ele vai poder resistir, ficar na presença de quem? De Deus, do Deus Pai, porque Deus Pai é santo, né? Então o Senhor Jesus, ele estava lá dormindo, quietinho, né? Cansado, porque o trabalho missionário dele era cansativo. Muitas pessoas falam mal de pastor. Quem já ouviu pessoas falar mal de pastor aí? Muitas pessoas acham que o trabalho pastoral, o trabalho sacerdotal não é um serviço, uma função de honra. Então eles menosprezam e chamam pastor de ladrão, vagabundo e etc. Mas eu quero chamar aqui o Igor aqui na frente. Vem cá, Igor, vem cá você e o Jean. O Igor e o Jean. E se tiver alguém que tem coragem, levanta a mão. Os dois aqui eram viciados. Jesus libertou eles. Entendeu? Eu queria perguntar a você se tem alguma instituição do governo, ligada ao governo, que recupera pessoas que um dia viviam na calçada se embriagando ou usando droga. Tem alguma? A única instituição que liberta chama-se Jesus Cristo. Pode voltar para o lugar de vocês. E sabe o que nós faz? A pastora, nós aconselhamos pessoas que estão com casamento à beira da ruína, à beira do fracasso. E você acha que pessoas nos dias atuais querem dar ouvido para alguém? Você acha que eles querem? O mundo está corrido, meu irmão. As pessoas não querem ouvir problema de ninguém. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós, os obreiros, nós aqui, aceitamos o chamado de Deus. Estamos nessa missão de pregar o Evangelho de Deus e ouvir as pessoas que estão com problema. Eu estava aqui no decorrer da semana e chegou um homem aqui com casamento
eu conheci ele, e ele chegou para conversar comigo, porque o casamento dele já estava à beira da separação. Então ele chegou aqui meio desesperado, e quando ele chegou aqui, o Espírito Santo falou para mim que ele estava pensando em se matar, por causa daquele conspiração de separação que havia no casamento dele ali, ó. O diabo trabalhando na mente dele. Então o Espírito Santo começou a usar eu para aconselhar aquela pessoa, e ele saiu daqui diferente da forma que entrou. Então, meus amados, eu digo para você o seguinte: nós trabalhamos com pessoas, e não é fácil, irmão. Não é fácil, porque cada pessoa tem um problema diferente. E o pastor, a pastora e os demais obreiros que estão aqui, ó, sabe o que nós fazemos por você? Nós vamos no monte orar, nós jejuamos, nós acordamos de madrugada, oramos por você, clamamos por você. Por isso que Deus tem ciúme dos seus profetas, sabe disso? Então essa é a nossa função, e nós ouvimos você e com amor e com carinho. Nós temos esse amor e carinho para ouvir você, não é nenhum peso. Você sabe por quê? Porque é o nosso chamado, é o nosso dom. Nós temos esse dom, você está entendendo? Agora, essas pessoas que falam mal, elas não estão nem aí para nada, porque a função delas é viver para a vida delas, você está entendendo? E ser usada pelo diabo para tentar denegrir a imagem de Deus, a imagem do Evangelho, a imagem de Deus. Agora imagina só, às vezes a pastora chega lá em casa, tadinha, cansadinha, ela nem gosta que fala isso, mas chega cansadinha, mas ela fica toda alegre, porque atendeu as irmãs da igreja, sabe disso? E nós os homens ficamos alegres também quando nós aconselhamos o irmão, ficamos alegres quando nós aconselhamos alguém, essa pessoa está respondendo, está indo com nós orar, não é verdade? Está indo para o culto lá, nós ficamos todos felizes, entende? Mas é uma coisa assim que é meio cansativa, porque o cansaço não é aquele cansaço físico que você sente, é um cansaço espiritual, é um peso espiritual muito grande. Porque olha só, você está aqui por causa de você, não é? Você está aqui porque você quer uma libertação, você quer uma aproximação com Deus na tua vida, não é verdade, sim ou não? E você luta pela sua salvação. Agora, além de nós lutar pela nossa salvação, nós ainda tem que orar por você, jejuar por você e orar para que Deus venha fazer com que você venha andar no caminho dele. Você está entendendo? Ou seja, além de nós lutar contra as forças das trevas que querem nos derrubar, nós ainda lutamos contra a força das trevas que quer derrubar vocês. E eu gosto de uma batalha, viu, meu irmão? Eu gosto de uma guerra, eu gosto. E quando alguém chega, fala assim: ó, pastor, tem alguém ali para a gente visitar, e aquela pessoa era feiticeiro, sei lá o que, eu falo: vamos lá então, em nome de Jesus, vamos lá. E quando nós chega lá, nós cutucamos no vespeiro, e aqueles demônios ficam torcendo para a gente cometer uma falha, para vir em cima de nós. E é por isso que nesse ministério aqui, ó, a gente sempre está em oração. É oração no monte segunda-feira, é culto no lar, é culto de quarta-feira. Amanhã já tem outro culto para a gente fazer, que é um ponto de pregação na casa da dona Ana. Sexta-feira já tem um discipulado com um pastor, já vai ter o evento das mulheres aqui. Cadê as mulheres de Deus aí? Dê um glória a Deus. Quem é as mulheres vitoriosas aí? Dê um glória aí. Oh, mulher de virtude, aleluia. Então sexta-feira já tem um evento para vocês. Quando não, tem uma vigília, um discipulado, o grupo jovem no sábado, o culto de domingo. Então nós estamos sempre buscando um meio de ficarmos firmes na unção do Espírito Santo, porque o diabo, a hora que nós oramos, ele tem que bater em retirada. Só que você tem que fazer a tua parte, você tem que fazer a tua parte. Você entendeu? Qual que é a tua parte? A tua parte é usar fé. A tua parte é usar fé, usar a autoridade que Deus constituiu na tua vida. Deus deu uma arma para você. Diga assim: a minha arma é a fé. A minha arma é a fé. A fé é que te aproxima de Deus. A fé te aproxima de Deus. Então o Senhor Jesus estava cansado.
cansado por causa da multidão, por causa da pregação, e o vento balançando para lá e para cá, e quase afundando, e os discípulos começaram a ficar desesperados. Nossa, nós vamos afundar, e agora? 12 homens dentro de um barco, 12 homens dentro do barco, com medo de afundar. E olha que ali havia pescadores, hein? Havia pescadores ali, Jesus só dormindo de boa. O barco quase tombando para lá e Jesus lá dormindo. Quase tombando e ele lá dormindo, tranquilo. Você sabe por quê? Porque o Senhor Jesus sabe quem é o seu Pai e o seu Deus. Entendeu? Que é o grande Senhor Jeová. Amém, amados? Só que os discípulos naquele momento, eles estavam ainda aprendendo a usar a fé. Só que os discípulos já tinham presenciado pessoas sendo ressuscitadas, coxo tendo a perna restituída, cego enxergando, surdo ouvindo. Mas quando a pessoa se depara diante de um problema, parece que muitos esquecem do que Deus fez lá no passado, lá atrás. Entendeu? Quantos de vocês aqui Deus já fez na tua vida? Quantos de vocês na pandemia, passou a pandemia e Deus veio e abençoou, te ajudou, te sustentou? Levanta a mão. Imagina. Mas aí, o que acontece? O tempo passa e as lutas continuam. O tempo passa e as dificuldades vão vir também. Mas quando essa dificuldade vem, quando o vento começa a te balançar, tentando colocar você na depressão, na angústia, no medo, no desespero, você tem que lembrar que o seu Redentor vive. Você tem que lembrar que há um Deus que não muda, que não dorme, que não vacila e que vela sobre tua palavra para que a cumpra, que é o Deus Todo-Poderoso. Você tem que lembrar que Ele não morreu, Ele existe, Ele é vivo, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele está sentado à destra do Pai. Você tem que lembrar disso. Quando o diabo vir tentar colocar problema na tua vida, para tentar fazer com que a tua fé fique ofuscada, você tem que olhar para o céu e lembrar que é um Deus Todo-Poderoso que te vê, que é imortal, que é eterno, e um Deus que curou um cego, ressuscitou o morto. Ele não muda, Ele é o mesmo que pode fazer hoje. Você sabe disso? Olha, a mão de Deus, ela nunca vai ter encolhida para você, meu irmão. O prazer de Deus é te abençoar. O prazer de Deus é te sustentar, é tirar você do fundo do poço. Mas só que Deus não te dá só mordomia. Você está entendendo? Por quê? Ele tem que exercitar a tua fé. E para Ele exercitar a tua fé, Ele permite as tribulações, os problemas. E é no meio dos problemas que você vai mostrar para Ele que você o ama e que confia nele de todo o seu coração. Sabe, talvez você está aqui nessa noite e as portas estão fechadas para você. Quem já machucou quando era criança? Demorou a sarar, não foi? Ficou a cicatriz ali, mas sarou, né? Significa o quê? Que tudo passa, isso vai passar. Permaneça firme nessa prova, permaneça firme diante dessa situação. Olha só, às vezes você montou algo, não deu certo, fechou, voltou a trabalhar para os outros. Isso não quer dizer que lá na frente você não pode montar de novo, você está entendendo? Isso não quer dizer que lá na frente você pode pegar, juntar os bagaços que quebrou, refazer e construir de novo. Isso não quer dizer isso, meu irmão. Não há nada impossível para o nosso Deus. No livro de Ezequiel, capítulo 37, fala de uma visão que o profeta teve.
que o Espírito do Senhor levou ele para um lugar de batalha, um campo de batalha, onde havia vários mortos, não estava mais em estado de decomposição, porque havia vários tempos passados ali aquela batalha, e aqueles ossos estavam sequíssimos. E Deus perguntou para ele assim: por acaso pode reviver esses ossos? E o profeta falou para Deus assim: tu o sabes, Senhor. Porque Deus, ele sabe de todas as coisas. Talvez a sua situação aparentemente está impossível aos seus olhos, mas não é porque para você está impossível que para Deus é impossível, entendeu? A ótica de Deus não é a mesma tua. Às vezes você luta por algo aqui, e Deus quer te dar algo maior, te dar algo grande. Começa a olhar com um olho de grandeza, de visionário. Começa a olhar com um olho de fé. Se o teu marido chega bêbado, tua mulher não quer vir para a igreja, teu filho não quer buscar a Deus, olha com um olho de fé. Começa a sentar e imaginar ele pregando aqui, tocando, cantando, buscando a Deus. É assim que você tem que ver, é dessa forma. E tudo que você pedir a Deus, se for da tua vontade, Pai, faça na minha vida, porque nem sempre a tua vontade é a vontade de Deus. Você entendeu? Você entendeu aí? Nem sempre a tua vontade é a vontade de quem? De Deus. E aqui diz, verso 25: e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse: por que temeis, homens de pequena fé? Olha só. Então se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? E sabe o que é melhor de tudo isso aqui, amados? Que esse mesmo Senhor Jesus Cristo está vivo. Hoje está vivo e reina para todo sempre. Se você lê os evangelhos e fica maravilhado com a grandeza dele, do nosso Senhor Jesus, eu tenho uma notícia boa para dar para você. Você acha que ele tinha aquele poder que Deus deu para ele? Agora ele tem mais ainda, porque quando ele subiu ressurreto, venceu a morte, ele ganhou mais autoridade ainda. Então, se você está passando por luta, comece a usar a tua fé. Deus não quer chamar você de mulher de pouca fé, um homem de pouca fé. Deus, ele quer olhar para você e falar assim: não, fulano é de fé, o Beltrano é de fé, essa pessoa é de fé. Vamos deixar ele passar ainda por uma dificuldade, mas eu vou abençoar ele, vou abençoar ela, porque crê em mim, porque acredita em mim. Aí é nessa hora, você passa pela luta, passa por aquela tribulação, e é nesse momento que você vai ser testado, é nesse momento que você vai mostrar que crê em Deus, que tem fé. Porque mostrar que crê em Deus, quando tudo vai bem, é fácil, não é? Você abre a geladeira, poxa, o que eu vou comer hoje? Vou comer picanha, vou comer um alcatra, o que eu vou fazer hoje, né? Uma carne de porco. Aí seu filho chega: papai, me dá um iogurte. Você vai lá, dá um iogurte para o menino, né? Fartura, né? Quer sair, vai lá no celular, lá, ver quanto é que você tem na conta, a conta está gorda, né? Pega, vai passear, viaja, passeia, vai para a praia. Aí é fácil, poxa. Aí é bom demais. E quando as coisas apertam, tem muito crente que foge, esconde na caverna espiritual, que é aquela caverna de depressão, de angústia. Ó céu, ó vida, ó, parece que eu vou para a igreja e nada adianta.
E é nessa murmuração que o diabo se exalta na tua vida. Começa a rir e zombar de você. Você quer deixar o diabo furioso, meu irmão? E envergonhado? Não reclama diante da murmuração. Perdão, não reclama diante da circunstância, das dificuldades. Não reclama diante da dificuldade, não murmura. Glorifica a Deus, dá glória, exalta o Senhor. Fala, isso vai passar, diga assim, isso vai passar. O meu Deus é poderoso, eu vou vencer. É assim que você tem que pensar e falar. Aí o diabo vai chegar num momento que ele não vai resistir, você vai ter que fugir. Fiquem todos de pé em nome do Senhor Jesus. Vão ter que fugir. Aprenda a usar a fé que Deus te deu. Lembre-se disso, meu irmão. Quem já fez a prova do Detran aí e reprovou mais de 3 vezes? Levanta a mão, mais de 2 vezes aí. Não tem vergonha não, levanta a mão. Você insistiu, né? Mas você insistiu, né? Insistiu e passou, não foi? Você não pode desistir. O seu pastor não tinha nem direito de ser reprovado, porque não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Aí, mas eu tenho Deus, né? Eu tenho Deus. Aí o seu pastor não tinha dinheiro para pagar umas provas lá que o instrutor falou, você precisa de pegar mais umas 2 aulinhas aí e tal. Aí eu falei assim, rapaz, esquenta a cabeça não, que Deus vai abençoar e depois nós vemos isso aí. Só que eu não tinha dinheiro. Aí de repente, eu falei assim, Senhor, isso aí é com o Senhor, entendeu? Tem que fazer 2 aulinhas de reforço, né? Não tem dinheiro, e eu vou na fé. Aí eu falei, amor, vamos dar uma volta aí. Aí nós entrou no carro e foi dar uma volta na cidade. Aí eu falei assim, amor, vamos fazer o percurso ali da prova para me dar uma olhada, porque não tem dinheiro para fazer aula de reforço não. Aí eu tenho que ir, né? Aí a gente foi fazer as aulinhas lá, e eu passo lá assim, tinha um cara dando aula. Aí eu bati o olho, era o meu instrutor. Aí ele falou assim, pastor, peraí, pastor, peraí. Aí ele falou assim, aí eu falei assim, ei, Pai do Senhor, pastor, é o seguinte, o senhor vem fazer aula amanhã, hein? Eu falei para ele assim, ih, rapaz, não vai dar não, hein? Ele falou assim, não, pastor, é o seguinte, a aula eu vou te dar a aula, Deus falou comigo. Aí ele falou assim, olha, eu estava incomodado, Deus me incomodou para dar essa aula de graça para o senhor. 2 aulas. Aí eu falei assim, ó, glória a Deus, irmão, glória a Deus. Vocês viram como é que Deus trabalha? Eu vivo pela fé, meu irmão. Se você não ofertar, se você não dizimar, eu vou passar dificuldade. Mas é minha esposa. Mas na dificuldade eu vou mostrar minha confiança para Deus. Vou exaltar, vou cantar, vou louvar, vou dar glória a Deus, vou comer pão duro com manteiga lá e vou dar glória a Deus mesmo assim, irmão. Mas eu digo para você que na outra semana Deus vai abundantemente me abençoar, porque eu sou macaco velho, eu sei como é que funcionam as coisas com Deus. Com Deus é o seguinte, tem época que é fartura, tem época que você passa pela prova, e se você dá glória a Deus, você vai ser bem sucedido, entendeu? Então dá glória a Deus, exalta o Senhor. Quem já está sendo abençoado pelo propósito de jejum pelos dizimistas aí? Deixa eu ver. Quem já está sendo abençoado? Sério? Quem já? Oh, glória, aleluia. Deus vai abençoar vocês mais ainda, amém? Vocês precisam ficar rico, dá dízimo de 10 mil, 20 mil aqui. Quem quer dar dízimo de 10 mil, 20 mil? Rapaz, vem aqui na frente, quem quer dar dízimo